Para todos ali, ele era só o jardineiro, um homem simples que limpava folhas e cavava a terra no quintal da mansão. Mas ninguém imaginava que justamente aquele homem, ignorado por todos, guardava o segredo que mudaria para sempre a vida do filho do milionário. Um menino que vivia em silêncio, fechado em si mesmo, condenado pelos médicos e esquecido pelo próprio pai. O que aconteceu entre eles acabou revelando uma verdade que nem a fortuna mais imensa conseguiu comprar: o poder de ser visto de verdade. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Isso ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como essa. Ele era só um jardineiro, um homem simples, de mãos calejadas e olhar cansado, que passava os dias cuidando das plantas da grande mansão Alencar. Chamava-se Miguel. Poucos sabiam disso. Para quase todos, ele era apenas o jardineiro. Miguel chegava cedo, antes mesmo do sol nascer por completo. Enquanto a casa ainda dormia, ele já estava entre roseiras, palmeiras e canteiros de flores. A cada manhã, carregava consigo o mesmo silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque aprendera, com o tempo, que ninguém estava interessado em ouvir. A mansão em que trabalhava era enorme, portões altos, muros cobertos por câmeras, corredores de mármore, móveis caros. Mas apesar do luxo, o que mais havia ali era vazio. Era uma casa fria, onde os risos não ecoavam. O dono daquela mansão era Arthur Alencar, um homem de negócios conhecido em todo o país. Sempre ocupado, sempre cercado de gente importante. Era respeitado, mas também temido. Um homem que fechava contratos milionários em minutos, mas que não conseguia passar mais do que alguns segundos em silêncio diante do próprio filho. O filho de Arthur chamava-se Gabriel, um menino de 9 anos, frágil, magro, com olhos grandes e tristes. Desde a morte da mãe, 2 anos antes, ele praticamente não falava. O trauma havia lhe roubado a voz. Médicos renomados já tinham passado pela casa. Professores particulares, terapeutas famosos, pedagogos cheios de diplomas. Todos tentaram. Ninguém conseguiu. Cada especialista ia embora com a mesma conclusão: o menino não reage. E assim Gabriel passou a ser tratado como um problema, um peso, um segredo incômodo que todos preferiam esconder. Enquanto isso, Miguel o via de longe, pelos corredores, ou sentado sozinho no jardim. Mas nunca se atrevia a se aproximar. Até aquele dia. Era uma manhã de outono. O céu estava cinza, o vento soprava frio. Miguel cuidava de uma roseira no canto da varanda quando ouviu um som leve. Um livro havia caído no chão. Ele se virou devagar, e lá estava Gabriel, sentado numa cadeira, abraçado ao próprio silêncio. Os olhos fixos no chão, o rosto sem expressão. Miguel se aproximou, abaixou-se e pegou o livro. Era de matemática infantil. As páginas estavam cheias de rabiscos, contas incompletas, desenhos mal feitos. Miguel hesitou. Não sabia se devia falar ou apenas devolver em silêncio. Mas quando ergueu o livro, percebeu que o menino o observava. Os dois se olharam por um instante. Não havia palavras, mas havia algo mais forte. Uma espécie de pedido escondido nos olhos da criança. Miguel devolveu o livro e, sem pensar muito, apontou para as nervuras de uma folha caída ao lado. "Vê essas linhas?", disse num tom calmo. "São como caminhos, quase como números." Gabriel não respondeu, apenas acompanhou com os olhos. Foi a primeira vez que o jardineiro percebeu. Talvez houvesse uma porta entreaberta naquele silêncio. Nos dias seguintes, Miguel passou a notar a presença do menino com mais frequência. Gabriel aparecia no jardim, sempre calado, sempre distante, mas observava cada movimento do jardineiro. Então, numa tarde, Miguel espalhou algumas pedrinhas sobre o gramado. Fez isso de propósito. "Se temos 5, disse baixinho, retirando 2. "Quantas ficam?" Gabriel arregalou os olhos. A boca se abriu devagar. E como quem solta um segredo, sussurrou: 3. Miguel sentiu o coração disparar. Era a primeira palavra que ouvia do menino. Não sorriu de imediato para não assustá-lo. Apenas assentiu. "Isso mesmo. 3. A partir daí, cada dia trouxe uma nova pequena vitória. Frações explicadas com pedaços de laranja. Geometria mostrada nas sombras do sol, batendo no chão. Porcentagens ensinadas,
com sementes de abóbora. E Gabriel, pouco a pouco, foi saindo da sombra. Sorria, arriscava novas palavras, escrevia com mais firmeza. A mudança não passou despercebida. Os corredores da casa, antes sempre silenciosos, começaram a ouvir a voz de Gabriel. Primeiro palavras curtas, depois frases inteiras. Era discreto, mas era real. Sandra, a governanta-chefe, notou primeiro. Mulher rígida, de fala dura, que trabalhava na mansão havia mais de 10 anos. Ela franziu o senho ao ver o menino sorrindo perto do jardineiro. Isso não está certo, murmurou. Um jardineiro não deve ensinar. E passou a vigiar cada encontro. Não demorou para o professor particular, o Sr. Valadares, também notar. Ele chegou a ironizar em conversa com Arthur. Parece que agora até quem corta grama acha que pode ensinar matemática. Arthur riu sem graça, mas a semente da dúvida já estava plantada. Quem era afinal esse jardineiro? E que tipo de influência ele exercia sobre seu filho? Enquanto isso, no jardim, nada disso importava. O que importava eram os olhos de Gabriel, que voltavam a brilhar. As mãos pequenas que seguravam lápis outra vez. A voz que surgia devagar, quebrando anos de silêncio. Miguel não queria nada em troca. Não buscava reconhecimento. Fazia aquilo porque sabia o peso que o silêncio podia ter. E porque enxergava naquele menino a mesma dor que um dia também carregou. Era só o começo, mas já era o suficiente para mudar tudo. O jardim da mansão Alencar começou a mudar. Não eram apenas as flores que floresciam. Era o silêncio que, pouco a pouco, se quebrava. Todas as manhãs, Miguel encontrava Gabriel sentado em algum canto. Ora na varanda, ora perto da estufa, ora escondido atrás de uma árvore. Sempre com o mesmo caderno apertado contra o peito. Era como se o menino tivesse escolhido o jardineiro como ponto de referência em meio àquele mundo de mármore e vazio. Miguel não fazia discursos, não usava livros complicados, nem métodos sofisticados. Ele apenas mostrava o que via. Aqui uma semente, pequena, parece nada, mas se você contar os dias, ela vira árvore. Olha o sol batendo, vê a sombra? A sombra tem tamanho, pode ser medida. Essa flor tem 4 pétalas, essa tem 5. Cada número conta uma história. E Gabriel ouvia, às vezes sorria, outras vezes murmurava respostas. Mas o mais importante, ele falava. O progresso era lento, mas constante. Certa vez, Miguel entregou-lhe uma laranja. Divide comigo. Gabriel a partiu ao meio, olhou para o jardineiro e disse com voz trêmula. Metade. Miguel assentiu com lágrimas contidas. No dia seguinte, o menino arriscou mais. 1/4. E assim, de fração em fração, Gabriel foi reencontrando a própria voz. Miguel nunca comemorava em excesso. Sabia que o menino poderia se assustar e recuar. Mas por dentro, cada palavra era um milagre. A governanta não tardou a notar. Sandra era mulher de costumes rígidos, acostumada a controlar a rotina da casa. Quando viu Gabriel sorrindo ao lado do jardineiro, desconfiou. Isso não está certo, comentou com outra funcionária. Um menino rico não deve se apegar a um homem como ele. Começou a vigiar de longe. Cada passo, cada olhar. Para ela, Miguel estava ultrapassando limites e planejava contar tudo ao patrão. O professor particular, Sr. Valadares, também começou a perceber que algo estava diferente. Gabriel já não parecia tão perdido durante as aulas. Escrevia melhor, arriscava números. Mas quando Valadares perguntava de onde vinham aquelas respostas, o menino apenas se calava. Um dia, irritado, o professor comentou com Arthur. Senhor Alencar, é um absurdo. Seu filho anda aprendendo bobagens de quintal. Matemática não se ensina com sementes e sombras. Isso é trabalho de charlatão. Arthur franziu a testa. Não sabia o que pensar. De fato, notara que o filho melhorava. Mas também sentia medo. E se estivesse permitindo uma influência errada? A tensão estourou numa tarde de domingo. Arthur decidiu reunir alguns empresários e amigos para um almoço. A mesa estava farta, cheia de convidados importantes. Gabriel foi obrigado a se sentar, quieto, ao lado do pai. No meio da refeição, um dos convidados fez uma piada infeliz. E aí, Arthur, já arrumou alguém que ensine o garoto a somar 2 mais 2? Todos riram, menos Gabriel. Ele baixou os olhos, segurou o garfo com força. Então, de repente, pegou uma maçã da travessa,
partiu-a em 4 e disse: se eu divido em 4, cada parte vale 25%. Se cada pedaço custar R$ 2, a maçã inteira custa 8. O salão silenciou. Arthur quase deixou o copo cair. Olhou para o filho, incrédulo. Quem te ensinou isso? Gabriel hesitou. Depois respondeu sem medo. O jardineiro? O choque foi imediato. Alguns convidados trocaram olhares. Sandra, de canto, apertou os lábios. Valadares ficou vermelho de raiva. Arthur, constrangido, encerrou o almoço às pressas. Mais tarde, chamou Miguel ao escritório. O jardineiro entrou de cabeça baixa, chapéu nas mãos. Você passou dos limites, disse Arthur, frio. Seu trabalho é cuidar das plantas, não do meu filho. Miguel respirou fundo e respondeu apenas: eu não quis substituir ninguém, senhor. Só enxerguei o menino. Arthur ficou em silêncio. A frase ecoava dentro dele. Enxergar. Coisa que ele mesmo, pai, não tinha feito. Mas o orgulho falou mais alto. Mantenha a distância. Está entendido? Miguel assentiu. E saiu em silêncio. Naquela noite, Gabriel esperou pelo amigo no jardim. Esperou na estufa, na varanda, entre as árvores. Nada. O jardineiro não apareceu. O menino voltou para o quarto, abraçou o caderno contra o peito e, pela primeira vez em semanas, chorou. Chorou em silêncio, como antes. Como se todo o progresso tivesse sido arrancado de dentro dele. Na manhã seguinte ao almoço, a mansão parecia mais fria. Os corredores ecoavam um silêncio pesado. Sandra andava de um lado para o outro, como se aguardasse o momento certo para agir. E Arthur, incomodado com a lembrança do filho diante dos convidados, tentava se convencer de que estava certo em afastar o jardineiro. Miguel, por sua vez, continuava seu trabalho. Podava plantas, regava flores, mas o fazia com passos lentos, sem a mesma leveza de antes. Sabia que não poderia mais se aproximar do menino. Mas como ignorar aqueles olhos? Como fingir que não havia mais nada a ensinar? Arthur chamou Miguel novamente ao escritório. A voz do milionário, dessa vez, não era dura. Era cansada. Miguel, não posso permitir que continue. Meu filho já sofreu demais. Eu preciso protegê-lo. O jardineiro segurou o chapéu entre as mãos. Quis dizer tantas coisas. Quis gritar que o menino precisava de alguém que o visse de verdade, não de diagnósticos. Mas conteve-se e apenas respondeu: eu entendo, senhor. Antes de sair, deixou um pequeno envelope sobre a mesa. Se puder, entregue a ele. Saiu em silêncio, sem olhar para trás. Quando voltou ao quarto naquela noite, Gabriel encontrou o envelope sobre a escrivaninha. Abriu com pressa. Dentro havia um papel dobrado, escrito com a caligrafia simples de Miguel. Quando faltar ar, conte as coisas. Até o medo tem número. Eu volto. Gabriel segurou o bilhete contra o peito. Os olhos marejados. Não havia mais nada além daquelas poucas palavras, mas eram o suficiente para apertar ainda mais o coração. Naquela noite, o menino chorou até dormir, e o silêncio voltou a dominar seu quarto. Nos dias seguintes, o progresso de Gabriel desapareceu. Ele não quis comer, não quis estudar. Os professores tentaram de tudo, mas o menino voltou a ser sombra dentro da própria casa. O jardim, antes cheio de risos discretos e pequenas descobertas, parecia vazio. O pomar não tinha graça. Nem as flores pareciam as mesmas. Sandra observava, inquieta. Não dizia nada, mas uma dúvida começou a lhe corroer o peito. Será que havia se enganado sobre o jardineiro? Longe da mansão, Miguel voltou para o quarto simples que alugava nos arredores da cidade. Um espaço pequeno, com uma cama de madeira, uma mesa gasta e uma janela que mal deixava entrar a luz do sol. Ali, no silêncio, lembrava de tudo que tentava esquecer. Anos antes, fora professor de matemática em uma escola pública. Amava ensinar. Era conhecido pelo jeito calmo, pelo modo de transformar equações complicadas em jogos simples. Tinha esposa, filha e uma vida cheia de planos, até o dia em que perdeu tudo. Um acidente de carro, uma curva mal feita. Em segundos, a família inteira desapareceu e Miguel ficou. Depois disso, abandonou as salas de aula. Não suportava entrar em uma escola. Cada criança lembrava sua filha. Cada sorriso o feria. Passou a trabalhar como jardineiro. Não porque fosse sua vocação,
mas porque precisava sobreviver e porque a terra aceitava suas lágrimas sem perguntar nada. Foi assim que chegou à mansão Alencar, e foi por isso que, ao olhar para Gabriel, reconheceu a mesma dor que carregava, o mesmo silêncio, a mesma solidão. Enquanto isso, na mansão, Arthur começou a perceber o erro que cometera. Certa noite, entrou no quarto do filho e encontrou um caderno aberto sobre a escrivaninha. Na página, Gabriel havia desenhado um enorme cadeado trancando um jardim florido. E embaixo, com letras trêmulas, escreveu: "Sem Miguel, eu não aprendo." Arthur sentiu o coração apertar. Sentou-se na cama do menino e passou a mão no desenho. Era simples, mas dizia tudo. Naquele instante, percebeu que havia tentado comprar soluções demais. Terapias caras, professores renomados, diagnósticos sofisticados. Mas o que realmente funcionara estava diante dele. Um jardineiro que simplesmente enxergava o menino. Arthur respirou fundo e tomou uma decisão. Na manhã seguinte ao desenho encontrado no caderno, Arthur não conseguiu mais dormir. Levantou-se cedo, mas não foi para os negócios. Não pegou no telefone, não abriu contratos. Ficou sentado na varanda, olhando para o jardim vazio. Aquele espaço, que antes parecia apenas bonito para receber convidados, agora tinha outro peso. Ali, seu filho havia florescido. Ali, um homem simples tinha feito o que todos os especialistas falharam em fazer. Arthur respirou fundo, chamou o conselho da fundação e, diante de todos, disse com firmeza: "Quero o jardineiro de volta, mas desta vez não como jardineiro. Quero que ele seja mentor oficial desta casa." Houve silêncio. Alguns conselheiros ficaram perplexos. Sandra, presente à reunião, abriu a boca como se fosse protestar, mas conteve-se. Arthur não pediu opinião. Não era uma sugestão, era uma ordem. Horas depois, um carro simples parou diante da mansão. Miguel desceu devagar, chapéu nas mãos, passos hesitantes. Não sabia se realmente seria bem-vindo. Mas antes que pudesse entrar, Gabriel correu pelo gramado. Atirou-se nos braços do amigo. Abraçou-o com tanta força que parecia querer colar de volta todos os dias em que estiveram separados. Miguel segurou o menino, emocionado. "Eu voltei, garoto. Eu disse que voltaria." Arthur, de longe, observava a cena e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho. Não de contratos ou fortunas, mas de ver o filho sorrindo. No mesmo dia, Arthur reuniu os funcionários. Sua voz soava diferente. Não havia frieza, apenas decisão. A partir de hoje, o jardim não é apenas um lugar para flores. Será também um lugar para aprender. Miguel será o mentor pedagógico desta casa. Chamaram o projeto de Jardins que Ensinam. A ideia era simples e poderosa. Usar a natureza como sala de aula. Contar números em sementes. Aprender geometria com as sombras do sol. Estudar frações em frutas partidas. Descobrir probabilidade com pedras coloridas. E, acima de tudo, aprender com calma, no ritmo da vida. Pouco a pouco, a mansão mudou. A estufa virou sala de aprendizado. O pomar foi dividido em áreas de estudo. O jardim inteiro virou laboratório vivo. As crianças da vizinhança começaram a visitar. Algumas trazidas por funcionários, outras por famílias amigas. Todas encontraram ali algo novo. Gabriel não era mais apenas aluno, era também professor. Mostrava às outras crianças como dividir laranjas, como medir sombras, como contar pétalas. E em cada gesto havia alegria. O menino que antes vivia calado, agora falava com entusiasmo. E ao falar, ensinava. No começo, Sandra não aceitava. Vigiava de longe, como se esperasse encontrar falhas. Mas com o tempo, algo começou a mudar dentro dela. Certa tarde, viu Gabriel ajudando uma menina menor a dividir uma maçã. "Metade para você, metade para mim", disse ele sorrindo. Sandra, que sempre carregara rigidez, sentiu os olhos marejarem. Percebeu que aquilo não era ameaça, era vida. E pela primeira vez, agradeceu em silêncio ao jardineiro que tanto desconfiara. Alguns meses depois, o inesperado aconteceu. Chegou uma carta formal à fundação. Era um convite para o Festival da Educação Viva, um dos maiores eventos do país. Queriam que Miguel e Gabriel apresentassem o projeto diante de educadores, empresários e autoridades. Arthur hesitou. Temia expor o filho. Temia críticas,
julgamentos. Mas Gabriel surpreendeu a todos. Eu quero ir, disse com firmeza. Quero mostrar que aprendi. Arthur olhou para Miguel, e o jardineiro apenas assentiu. Então nós vamos. O teatro estava cheio. Educadores, empresários, jornalistas e famílias lotavam cada cadeira. No palco, os estandes brilhavam com telas digitais, computadores modernos, robôs coloridos. Cada grupo apresentava suas inovações com orgulho. No centro, em contraste, havia apenas uma mesa de madeira. Sobre ela, uma cesta de frutas, algumas sementes, um bambu fino e um caderno gasto. Alguns riram, outros balançaram a cabeça. Isso parece brincadeira de escola primária. O que eles pensam que estão fazendo? Mas Miguel não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu e ficou de lado, deixando o palco para Gabriel. Gabriel caminhou até o microfone. As pernas tremiam, mas os olhos estavam firmes. Respirou fundo, olhou para a plateia e começou. Meu nome é Gabriel. Durante muito tempo, eu não falei. Não porque eu não sabia, mas porque ninguém me ouvia. Até que um jardineiro me mostrou que até o silêncio pode ser voz. O teatro silenciou. Cada palavra parecia um soco e, ao mesmo tempo, um abraço. Gabriel pegou uma laranja da cesta. Partiu-a em 4 pedaços. Frações, disse levantando um dos pedaços. Se tenho 4 partes, cada uma é 1/4. Se cada parte custa R$2, a laranja inteira custa 8. Depois ergueu o bambu, cravou-o no chão e apontou a sombra projetada pelo sol. Geometria. A sombra se move, o ângulo aparece. Foi assim que aprendi que até o tempo pode ser medido. Por fim, mostrou as sementes coloridas. Probabilidade. 2 azuis, 2 naturais. 50% de chance. Descobri que até a sorte pode ser explicada com números. A plateia acompanhava em silêncio absoluto. Os que antes riram agora estavam emocionados. Alguns já enxugavam lágrimas. Gabriel respirou fundo e disse: Mas eu não aprendi sozinho. Quero chamar ao palco o meu professor. Miguel hesitou. Queria ficar na sombra. Mas o menino estendeu a mão, e ele não pôde recusar. Subiu devagar, passos firmes, mãos calejadas à mostra. A plateia se levantou em respeito. Miguel não tinha discurso preparado, mas falou com simplicidade. Eu não salvei ninguém. Eu só fiquei perto até que ele tivesse coragem de falar. Às vezes, ensinar é isso. Regar silêncio até virar palavra. O teatro explodiu em aplausos. Entre os aplausos, Arthur se levantou. Pegou o microfone com as mãos trêmulas. Sua voz estava embargada, mas firme. Eu tentei comprar todas as soluções. Nenhuma funcionou. O que meu filho precisava estava diante de mim, e eu não vi. Hoje eu sei que valor não está em diplomas nem em fortunas. O valor está no impacto que deixamos na vida de quem amamos. Virou-se para Miguel. Obrigado por devolver meu filho para mim. As lágrimas escorreram, e naquele instante, até os mais frios na plateia se comoveram. Naquela noite, a história do jardineiro correu o país. Reportagens, manchetes, vídeos compartilhados. Mas para Miguel, nada disso importava. O que importava era o sorriso de Gabriel, o menino que voltou a falar, a criança que voltou a ser criança. E assim, a mansão que antes era feita de silêncio e mármore tornou-se um lugar cheio de vida. Porque às vezes, os maiores professores não usam jalecos nem títulos. Usam mãos sujas de terra, corações marcados pela dor e a coragem de enxergar quem o mundo insiste em ignorar.